Bela noite, não. Hoje a gente vai falar sobre mais um diálogo de Platão. Dessa vez eu tenho aqui comigo Eutífron, que é sobre a religiosidade. Na versão da Ed Pro, eles escolheram a palavra religiosidade, mas eu vi que em outras traduções troca bastante o termo por piedade, eu acredito que seja a tradução usada por outros livros. Eu acredito e vou usar aqui o termo religiosidade porque durante o diálogo parece que fica mais claro, fica mais natural a palavra religiosidade quando eles usam, do que piedade, piedoso, enfim. Certo, como é que começa esse diálogo, tá? Eutífron chega no pórtico do rei, que superficialmente resumindo, seria a parte jurídica da cidade de Atenas. Ou seja, é lá que as pessoas vão para fazer acusações ou prestar satisfação já que elas foram acusadas. E aí tem um ponto muito interessante que gostei muito dessa conexão feita aqui, que a gente consegue ver, porque Sócrates estava lá justamente para se defender da acusação de Meleto, que foi o que levou ele para aquele tribunal que a gente teve o Apologia de Sócrates, que era o discurso dele se defendendo das acusações. E daí, enfim, Eutífron chega lá, se encontra com Sócrates e pergunta: olha, Sócrates, não consigo te imaginar acusando alguém de alguma coisa, então eu assumo que tu foi acusado de algo. E daí Sócrates conta que Mileto acusou ele de não acreditar nos deuses do Estado e corromper a juventude. E daí os dois tocam, tem uma conversa ali de elevador rápida sobre quão absurdo era isso. Mas então Sócrates pergunta de volta para Eutífron: tá, mas o que tu tá fazendo aqui? E Eutífron conta que ele chegou ali para acusar quem? O próprio pai de homicídio. E Sócrates fica espantado, como assim? Eutífron conta que dois servos do pai dele brigaram e um acabou matando o outro. Feito isso, o pai de Eutífron foi lá, acorrentou o assassino, jogou ele prendeu ele em algum lugar e daí mandou um pessoal lá ir para a cidade para falar com as autoridades e ver o que ia fazer com ele. Mas acabou que o pessoal que foi falar com as autoridades demorou muito para voltar. E quando eles voltaram, por negligência do pai de Eutífron, o servo assassino estava morto de fome e frio. E daí Eutífron achou isso um absurdo, uma negligência, considerou assassinato, tanto que estava ali para acusar o próprio pai. Hoje em dia já seria um grande absurdo no sentido de ser uma coisa muito extraordinária, fora do normal, acusar o próprio pai. Agora, naquela época, era ainda mais grave. Por que isso? Porque hoje em dia tem todo um sistema judiciário formado, é bem mais tranquilo, bem mais fácil fazer esse tipo de acusação. Naquela época, fazer uma acusação formal era um big deal. Era uma coisa bem séria e grave que você estava fazendo. E ainda mais, quem diria, com o próprio pai, com alguém da própria família, independente do motivo. Enfim. Qual que era o argumento? Sócrates se espanta. Ué, como assim? Tu vai acusar teu próprio pai? Tudo bem que o cara realmente morreu, talvez. Mas será que é culpa mesmo do teu pai? E eu tive um argumento que sim, é culpa dele. Que eu tô aqui por uma questão de religiosidade. É um dever meu com os deuses fazer o que é justo. E o Tifron, sempre ao longo do diálogo, ou até anteriormente, ele se defende como um grande conhecedor, um grande sabichão da religiosidade. E Sócrates aproveita essa oportunidade para, olha, me ensina aí então a religiosidade, se tu é tão esperto, tão sábio, mesmo sendo jovem. Tem até uma frase que ele fala que é muito bonita, eu sublinhei, não vou encontrar. Enfim. Sócrates pede, por favor, me ilumina, me explica o que é o religioso e o que não é o religioso. E daí o Tifron começa falando com um exemplo clássico que todo diálogo de Sócrates, todo diálogo platônico, diálogo de Platão tem, que é, Sócrates pergunta o que é uma coisa e a pessoa dá um exemplo material, um exemplo concreto do que é aquilo. Só que não é isso que Sócrates está perguntando. Sócrates pergunta o que é religioso para o Tifron e o Tifron diz:
Religioso é isso que eu tô fazendo. É acusar meu próprio pai porque ele cometeu um crime. E daí Sócrates fala, ué, mas então isso é religiosidade. Outras coisas não podem ser religiosas. E daí eu tive que falar, tá. Tu quer uma definição mais que envolva tudo que seja religioso. E Sócrates diz, sim, é isso mesmo que eu quero. Me diga o que é religioso para eu poder diferenciar a religiosidade do que não é do irreligioso. E o Tifon fala, bom, religioso é aquilo que é agradável aos deuses. E daí Sócrates pensa um pouco e ele retruca de volta. Mas como assim? Porque os deuses podem se contrariar. Eles têm opiniões diversas, eles têm opiniões contrárias. Tanto é que tem um monte de história, um monte de mito que a gente escuta por aí, falando justamente das brigas entre os deuses, das desavenças entre os deuses. E daí o Tifon pensa em, realmente, tu tá certo, mas no meu caso, todos os deuses concordariam que o que eu tô fazendo é religioso, é piedoso. E daí Sócrates fala, como é que tu pode ter tanta certeza? Daí Eutífron conta o relato de que próprio Zeus e o próprio Cronos, pai de Zeus, castigaram seus próprios pais por castigaram os próprios pais porque os pais cometeram injustiças. E daí Sócrates fala, bom, mas será que isso era justiça para Cronos, para o pai de Cronos? E daí Eutífron reflete um pouco e ele conclui, não, tá, então religioso é aquilo que é amado, adorado por todos os deuses. Daí Sócrates pensa um pouco, realmente, não tem muito como fugir desse argumento. Mas, religioso é amado pelos deuses. Religioso é aquilo que é amado pelos deuses porque é religioso, ou religioso é religioso porque é amado pelos deuses. E daí, pô, a princípio isso daí, no começo, tu olha logo de cara, bum, isso aí fica meio confuso. Como assim? Pô, tive que ler 3 vezes a mesma linha pra entender o que ele tava dizendo. Mas eu tive um teve a mesma dúvida que então eu não tava tão, não sou tão burro assim. Sócrates explica pra Eutífron, olha, veja, uma carroça, ela é conduzida porque alguém a conduz. Ninguém conduz a carroça porque ela é conduzida. Uma pessoa é amada porque alguém a ama. Ninguém ama alguém porque uma pessoa é amada. Vê a sequência, a lógica por trás disso. Uma pessoa é vista porque alguém está vendo ela. Ninguém está vendo alguém porque a pessoa é vista. E daí Sócrates volta e pergunta: o que é religioso? O que é amado pelos deuses, por todos os deuses? É amado porque é religioso e não é religioso porque é amado. E daí Eutífron concorda com essa afirmação. Ou seja, Eutífron diz que religioso, os deuses amam o que é religioso. Então ele não define o que é religioso. Ele teria se safado de Sócrates se ele tivesse definido assim, ó. Religioso é o que é amado pelos deuses porque é amado pelos deuses. Porque daí o amor dos deuses tornaria alguma coisa religiosa. Entende? Tem até uma definição, um desenhozinho que eu fiz aqui. Aqui, ó. Os deuses amam uma coisa, tá? Eles amam essa coisa porque ela é religiosa ou essa coisa é religiosa pelo amor dos deuses. Então, pode parecer um pouco confuso, mas depois que tu para pra pensar, faz todo sentido. Certo. Daí, Eutífron acaba cometendo esse erro, só se ele respondeu espontaneamente, assim, por impulso, ou se ele realmente quis dizer aquilo, mas Sócrates pega ele, bom, se é amado porque é religioso, então isso significa que tu não tá me dizendo o que torna isso religioso. Eutífron daí reflete mais um pouco e dos dois chegam ao argumento de que talvez religiosidade seja aquilo que é justo, mas eles logo percebem que nem tudo que é justo é religioso. E daí Sócrates pergunta para Eutífron, então qual parte da justiça é religiosa? E daí Eutífron diz que
religiosa é a parte da justiça, aquela que agrada aos deuses. Mas, daí Sócrates pega ele no argumento de novo, e o Tifon, que é jovem, não pensa antes de falar, responde de volta, errado. Diz que é aquela parte que agrada aos deuses. Mas daí tu volta pro primeiro argumento, que daí tu entra num círculo. Pô, é aquilo que agrada aos deuses. A gente já acabou de concordar que não é aquilo que agrada aos deuses. Eles chegam nesse comentário, nessa resposta de que é aquilo que agrada aos deuses, justamente depois de um diálogo, uma parte da conversa que eles falam que a religiosidade é como um comércio, que a gente oferece sacrifícios para os deuses e os deuses nos dão coisas de volta. Mas Sócrates argumenta, poxa, realmente, a gente recebe muitas coisas, mas por que os deuses considerariam isso um comércio? E daí o Tifon fala, o que eles teriam a ganhar com isso, né? Daí o Tifon fala, respeito, um agrado. A parte religiosa da justiça é aquilo que agrada aos deuses. E daí Sócrates pega ele no argumento e ele desiste, ele fala assim, então Sócrates, então, ó, tô aqui no horário, tenho que ir e... daí a gente continua esse papo outro dia. Daí Sócrates deixa aí e aí acaba o diálogo. Mas, ora bolas, eu tenho uma dúvida, porque lendo esse argumento, lendo esse texto, eu fiquei com duas hipóteses, tá? Primeiro, já falei aqui, será que o diálogo teria acabado se Eutífron, em vez de ter respondido de que o que é religioso é amado pelos deuses porque é religioso, ele tivesse, em vez disso, respondido que o que é religioso porque é amado pelos deuses? Será que aí já teria parado o diálogo? Tipo, o que Sócrates poderia ter respondido de volta para isso? Ou será que ele teria tomado aquilo como uma resposta? Talvez ele perguntasse, e como é que a gente sabe, como é que a gente tem certeza do que é amado pelos deuses? E a primeira dúvida que eu tenho é logo no começo do argumento, que na segunda tentativa de resposta do que seria a religiosidade, Eutífron fala, religioso é aquilo que é agradável aos deuses. E daí Sócrates comenta, não, mas os deuses argumentam entre si, eles lutam entre si, ou seja, eles não concordam tudo, eles não amam tudo, eles não adoram as mesmas coisas. Então existe essa desavença. Porém, e se fosse uma possibilidade de um Deus único, que é propriamente o que Sócrates acredita? Ele acredita em um Deus único. Se Eutífron fosse monoteísta, o que teria acontecido nessa parte? Poderia dizer, daí provavelmente a gente ia pular de novo para aquela pergunta. É amado porque é religioso ou é religioso porque é amado pelos deuses? Perdão, é religioso porque é amado pelos deuses ou é religioso porque os deuses amam o que é religioso? Então, essa questão do monoteísmo eu ia me pegar, ia pular. E se ele tivesse dado essas duas respostas, é um Deus só, e daí Sócrates ia falar, ora, mas é... Essa frase que deve estar confundindo, mas... É religioso porque é amado pelos deuses, ou é religioso porque os deuses amam o que é religioso? Se ele tivesse respondido essas duas palavras, será que ele teria dado uma definição certa para o que é religiosidade? Será que a gente teria, finalmente, no primeiro diálogo que eu encontraria uma resposta do que é o assunto que eles estão falando, uma resposta final? Será que com essas duas respostas Sócrates argumentaria alguma coisa de volta? Não sei, mas em breve não, nunca descobriremos. Certinho? Um abraço, boa noite.